cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ovejas oyen mi voz. Nós vamos estar falando sobre uma palavra que foi ministrada nessa última quarta-feira. Nós vamos estar falando sobre o feitiço do século XX. O feitiço do século XX. Nós vamos falar dessa feitiçaria gospel, né? Do sistema religioso que vive por aí enganando. Sabe qual é a última do Papa agora? Vai canonizar mais 5 monges, imagina. E segue por aí enganando, né, as nações, o mundo inteiro. Vamos aí compartilhar do verso. Gostaria que você prestasse bastante atenção. A mensagem é curta. Gálatas capítulo 3, verso 1. Rapidinho. Para que você saia daqui cheio de certeza e convicção que essa é a máxima verdade de Deus. Diz assim, Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos. Gente insensata, hein? Gente ingrata. Quem vos enfeitiçou, algumas tafaicinou, embruxou, isso é uma magia, né? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Olha, abençoado, a pergunta é, afinal de contas, quem foi que enfeitiçou os galacianos? Quem foi que embruxou os galacianos? Se você ler o capítulo 2... Paulo identifica quem foi que trouxe essa magia. Parece até os reis magos, né? Os 3 reis magos aí. Mas na realidade, os 3 reis maus. Pedro, João e Tiago. Os 3 feiticeiros, cheios de magia, né? Cheio de embruxo, que enganou as nações. Tá claro, abençoado? Agora, o colaborador, como é que ele enganava? Olha, abençoado, você falar que um pedaço de pão é o corpo de Cristo, isso é um feitiço? Isso é um embruxo? Claro que sim, abençoado. Falar que um suco de uva é o sangue de Cristo, e a pessoa está lá, não, realmente é o corpo de Cristo, tem que estar muito enfeitiçada, tem que estar cheio de magia, não é verdade, abençoado? Tem que estar embruxada para pensar que aquele pão do seu Manuel da esquina é o corpo de Cristo, e aquele suco de uva do campeão é o corpo de Cristo, ou o sangue de Cristo, abençoado. Está claro, abençoado? Agora a pergunta é, por que cega Deus com a? Olha só, presta atenção aqui, rapidinho, olha só. O que pode livrar uma pessoa dessa feitiçaria? Só a verdade de Deus, está claro, abençoado? Só o evangelho da incircuncisão, que nos livra dessas tolices, desses disparates, desses enganos, dessas coisas de chamado missas, desse papa que é feio pra chuchu, né? Porque o chuchu é mais bonito do que o papa. Porque o Ratzinger, né? Sei lá como é que é o nome dele. Ele é feio pra chuchu. Imagina. Então, abençoado, Jesus Cristo estava contando aqui uma história que essa semana conversou com o irmão dele, que tem convicções diferentes da dele. Está claro? Então Jesus Cristo, o homem, perguntou, por exemplo, porque ele conhece a pastorada do sistema, perguntou pelos pastores que estavam com ele. Começou a perguntar por um, começou a perguntar por outro, e aí, abençoado, começou então ele falar o que estava acontecendo com cada um. E fulano? Bom, fulano, esse que gritava que nem um leão, lembrei de Pedro, né, quando o apóstolo falando sobre isso, que Pedro falava que Satanás está ao teu derredor rugindo como leão. Não, esse pastor, ele gritava como leão. Sabe o que aconteceu com ele? A mulher dele se foi com um pianista. E seguiu-se as perguntas, né? E esse pastor? E esse pastor?
E seguiu perguntando. Aí perguntou por um outro lá, de 60 anos. Ah, esse aí está morrendo. Aí ele falou, Carlos, olha só, eu estou te fazendo algumas perguntas aí. Você já notou que toda essa gente que eu perguntei estão sendo aí esmiuçadas, despedaçadas por aí? Para fazer as pessoas pensarem, não é verdade, abençoado? Porque é assim que se ensina. Então, essas pessoas, na realidade, são gente que tem falado mal do apóstolo. Tem dito que ele é herege, que é falso, que o que ele prega é mentiroso. Tá claro? Sabe o que tem que se passado com os bruxos de Miami? Os feiticeiros de Miami? Estão dizendo que Crescendo em Graça de Miami acabou. Você sabia disso, abençoado? Só porque Jesus Cristo mudou de lugar? Eles continuam em Miami, mas Jesus Cristo está em outra cidade, né? Me parece que é no Texas, não tem nada a ver com Miami. Mas o trabalho de Miami, ele continua. E eles estão pensando que o trabalho em Miami acabou. Imagina, só porque ele saiu de lá. Olha, abençoado, o trabalho de Miami segue mais forte do que nunca. Adiante, tá claro? Então veja, esse feitiço das nações que esses apóstolos aí, esses reis da magia, imagina, espalharam pelas nações, é uma coisa assim contagiante. É tão contagiante que chega ao ponto de impedir das pessoas compreender a verdade de Deus. Está claro? De saber a sua verdadeira posição. Está claro? É o que acontece, como diz o profeta lá no passado, falando sobre essa verdade, dizendo que essa verdade estava esmiuçada pelas praças. E o que acontece? Tem que buscar então os pedacinhos dessa palavra. Para quê? Para que se junte, não é verdade, abençoado? Porque as pessoas não estão entendendo e não estão sabendo, na realidade, o que tem sido pregado. Por exemplo, aqui ele diz assim aos Galacianos, foi exposto como o quê? Crucificado. Quem foi crucificado? Cristo. Então eles não entendem, por exemplo, isso aqui, o propósito da crucificação. Não estão entendendo. Está claro? Ele não sabe, na realidade, o significado dessa crucificação. Por isso que acabam sendo enfeitiçados. Está claro, abençoado? Vamos aqui à segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, verso 17. É preciso você entender o que anda impedindo essas pessoas de entender o significado que diz na palavra da verdade. Olha só. Segunda carta aos Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está onde? Em Cristo. É o quê? Olha, se alguém está onde? Em Cristo. A pergunta para alguém por exemplo, para alguém que não compreende isso, uma pessoa que não compreende isso, que está em Cristo, essa pessoa não vai saber o significado. Se a pessoa não entende o que é estar em Cristo, não vai saber nunca que é uma nova criação. Não é verdade, abençoado? Ela vai estar tão enfeitiçada, ela só não entende isso se ela estiver enfeitiçada, cheio de magia, cheio de feitiço. Está claro? Elas passam por cima dessa verdade como o sistema faz. E aí não entende nada e fica com a mente extraviada. Então toda pessoa, Paulo vem aqui e fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você vê que a pessoa não está vivendo essa nova criação, é na realidade porque o que tem impedido ela de viver essa nova criação é o feitiço desses 20 séculos que se passaram. Está claro? Olha, abençoado. O que ocorre quando alguém sabe o que é estar em Cristo? O que ocorre? Não, o que acontece quando uma pessoa sabe disso, que é uma nova criação? Ela vive essa nova criação. Agora, se ela não entende o que é estar em Cristo, ela nunca vai viver essa nova criação. Está claro, abençoado? Só quando você entende isso, é que você vive. Está claro? Senão vai continuar vivendo as coisas velhas do passado. Vai ficar agarrado ao passado, as coisas que já passaram. As coisas que hoje para nós são feitiços. Antes não era feitiço. Antes da cruz não era feitiço. Antes da cruz não era magia, não era embruxo. Está claro?
Mas se já passou e você já sabe o que é estar em Cristo, é deixar essas coisas para trás, que estudamos semana passada, que são rudimentos, e seguir adiante para a perfeição, então você já entendeu o que é estar em Cristo. Está claro, abençoado? Mas se você não entende o que é estar em Cristo, você vai viver sempre as coisas do passado. Não se fez nada novo na tua vida. Você vive agarrado ao que já passou. Então, enquanto abençoado, você que está me ouvindo, não consiga se ver como essa nova criação, você vai seguir agarrado a esse passado. Sabe por quê? Porque você está enfeitiçado, está cheio de magia, está cheio de embruxo por aí. Aperte os cintos. Parece que o apóstolo está apontando um gatilho para o crescer em graça, né? Observe, hein? Alguns no crescer em graça têm os sentidos extraviados. Alguns no crescer em graça têm os sentidos extraviados. Gente que, embora esteja ouvindo graça e apostolado, está enfeitiçado, está embruxado. Sabe por quê? Não entende o que é estar em Cristo. Uma pessoa que não entende o que é estar em Cristo diz assim, por exemplo, que pode beber. Imagina, está sonhando, né? Nessa nova glória. Diga, estou numa outra glória. As coisas velhas já passaram. Está claro? Parece que virou legalismo, né? Ah, não. Ele está chamando a cada um de nós a vontade dele para essa última hora. Está claro? As coisas velhas já passaram. Diga, já passaram. Vamos a Hebreus 5,13. Olha, a mensagem, essas últimas mensagens, é bom que todos ouvissem, porque é pancadaria para um bom entendedor. Hebreus 5,13. Olha só. Quem se alimenta de leite... Quem é que se alimenta de leite? Eu quero que você leia comigo aqui. Quem é que se alimenta de leite? É inexperiente na palavra da justiça. Mas sabe por quê? Porque é o quê? Criança. Ele é assim, mas o alimento sólido é para os maduros, para os que têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Olha, abençoado, o que diz aqui a palavra? O que se alimenta de leite, o que se alimenta das coisas do passado, o que não entende o que é estar em Cristo, o que não vive essa nova criação. Então essas pessoas, na realidade, são crianças, porque são inexperientes na palavra da justiça. Está claro, abençoado? Eu estou indo bem calminha, porque, imagina, não posso correr, né? Então essas coisas de criança são coisas da rameira, ou das suas filhotes. Você sabe essa coisa dessa catedral aqui? Não sei se você prestou atenção nas notícias. Tinha uma catedral toda de cristal. Tinha um homem lá, um religioso, né? Imagina, que dirigia aquele trabalho, que ele foi à bancarrota. Ficou devendo lá 55 milhões de dólares. E aí o negócio dele teve que fechar. Ele teve que decretar a bancarrota, a falência. Tá claro? Então o que Deus está fazendo? Deus está soprando duro, né? Em todas as religiões à volta do mundo. Está soprando, aí tá. O vento está soprando a palha, a madeira.